Ontem à noite a gente começou a trabalhar o tema falando que nós somos definidos pelos pensamentos de Deus e que, na verdade, os pensamentos de Deus são os únicos que, de fato, são capazes de nos definir. Que a nossa perspectiva de nós mesmos é sempre definida pelo olhar do outro. E que a gente, como aquele garoto que foi vender o relógio, a gente devia escolher quem nos define, mas a gente não escolhe. A gente deixa que aleatoriamente todo mundo fique nos definindo. A gente devia escolher alguém que é de fato especialista, alguém que de fato sabe a verdade sobre nós, alguém que tem os instrumentos para olhar direito para a gente, para nos dizer quem somos. Mas em vez disso, a gente fica deixando que qualquer feirante diga qual é o nosso valor. Hoje eu quero te dizer que a fala de Jeremias 29 tem um pano de fundo. E por que o pano de fundo é tão importante para isso que a gente está vendo? Porque, no geral, quando você escuta Deus dizer assim, eu penso em você, você sempre diz, não, mas isso aí não é dito para qualquer um, não. Deus só diz isso para gente nível Daniel. Aliás, um anjo apareceu para o profeta Daniel e disse para ele assim, Dani, tu é amado lá em cima, hein? Rapaz, você é muito amado. Aí a gente fala assim, mas é Daniel, né, gente? Vamos dar um desconto que é Daniel. Aí quando a gente vai ver o pano de fundo, a gente pensa assim, eu vou encontrar um Daniel ouvindo de Deus, eu penso em você. E não é isso que a gente encontra no pano de fundo. Mas para falar do pano de fundo, vamos começar com o versículo. Vai para o slide 9, por favor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Toca em alguém e diga para ele assim, Deus pensa em você. Para a gente entender o pano de fundo, a primeira coisa importante é que esse texto faz parte de uma carta. Aliás, o capítulo 29 de Jeremias inteiro é uma carta. Para você entender a carta, você precisa entender o momento que eles estavam vivendo. O momento que eles estavam vivendo era o momento da invasão da Babilônia na Palestina. A Babilônia tinha um jeito diferente de fazer a posterior Pax Romana. Pastor, não sei o que é Pax Romana. Eu explico. A Pax Romana foi uma ideia que o Império Romano tinha a respeito do mundo. A mentalidade global de Roma era de que o mundo ia se autodestruir pelas guerras. E para que não houvesse guerra, Roma queria transformar o mundo numa grande Roma. Se o planeta inteiro fosse Roma, então não tinha razão para guerra. Então a ideia de Roma era, para que não houvesse guerra, Roma cresce, conquista todo mundo, bota todo mundo debaixo do chinelo e se brigar, apanha. Não pode brigar mais. E, gente, se você conhece a história, você vai entender que Roma tem lá suas razões. Olhando de forma fora da perspectiva dos principados e potestades, que usa a Pax Romana como desculpa para fazer o que os principados querem, a ideia é boa, porque de fato era uma tribo contra tribo, uma nação contra nação, e quando eles brigavam, matava todo mundo. E depois começava do zero, quando começava a melhorar, eles brigavam de novo e matava todo mundo. Então a Pax Romana é essa ideia de, vamos pacificar o mundo? Como? Bota todo mundo debaixo do meu chinelo e eu dou jeito neles. Essa é a ideia de Roma. A Babilônia tinha a mesma ideia. Mesmíssima ideia, só não foi chamada de Pax Romana. E a ideia da Babilônia era conquistar o mundo inteiro e tirar o mundo da sua cultura. Por que tirar o mundo da sua cultura? Porque eles entendiam que na defesa dos seus valores culturais, as pessoas matavam e morriam. Então,
tirar o indivíduo da cultura dele e levar ele para outra cultura, mudar o nome dele, mudar a língua dele, a língua que ele fala, a cultura dele, vai fazer com que na próxima geração as pessoas não se lembrem mais de que ela fazia parte de uma cultura e tinha um conjunto de valores para defender. Então, como é que Nabucodonosor fazia? Ele invadia uma nação, tirava as pessoas dessa nação, se fosse possível pacificamente, levava essas pessoas para outra nação, pegava as pessoas da outra nação, trazia para essa nação, mudava o nome dessas pessoas, obrigava todo mundo a falar a língua babilônica, e a ideia era que na próxima geração eles não teriam mais valores culturais para defender e, portanto, não haveria mais razão para as guerras tão perigosas naquele tempo. A Babilônia entendia que só quem pode fazer guerra somos nós, vocês não podem. Nesse momento, a Babilônia tinha levado uma quantidade de cativos de Jerusalém para a Babilônia e tinha ficado um pouco que seria levado na próxima remessa. E o povo que estava em Jerusalém, que não tinha sido levado para a Babilônia, estava se rebelando e mandando avisos para quem tinha sido levado, para eles também se prepararem lá na Babilônia, para se rebelarem também lá. Jeremias está em Jerusalém, e ele manda uma carta para os cativos que já tinham sido levados para a Babilônia, e na carta, Jeremias está dizendo para eles assim: Deus mandou dizer que não é para ninguém rebelar, é para todo mundo baixar a cabeça e aceitar o chicote de Babilônia, porque vocês fizeram por merecer. Se não tivesse merecido, Deus não tinha deixado Babilônia descer o chicote. Estão apanhando porque merece. E a carta de Jeremias é basicamente assim: se você plantou, lida com a colheita com serenidade, que Deus vai te ajudar com colheita e tudo. Se você faz a colheita errada, faz a semeadura errada, e quando a colheita chega, você se rebela contra Deus, vai pagar o preço 10 vezes maior. Aceita o preço, que ele vem com bênção de Deus ainda no meio. A carta de Jeremias, então, é para dizer para o povo: larga de rebelião. E aí, você já começa a entender que essa carta, onde Deus diz assim: eu ando pensando em você, e eu ando pensando em você com carinho, eu ando pensando em você com afeto, eu ando pensando em você porque eu tenho um futuro bom para você. Esse texto faz parte de uma carta escrita para gente rebelde, pecadora, que está com uma conta enorme acumulada nas regiões celestiais. Israel estava no cativeiro por ter agido de forma independente. Olha essas palavras, e veja se você reconhece ela em alguma pessoa que você conhece, porque em você, claro que não tem. Israel estava no cativeiro por ter agido de forma independente, incoerente e pecaminosa, escolhendo seus próprios caminhos para resolver as escolhas erradas. Então, tudo começa com escolhas erradas. Fizeram escolhas erradas. Quando a conta da escolha errada chegou, em vez de ouvir Deus e deixar Deus cuidar e ajudá-lo a resolver a conta da escolha errada, na hora que a conta chega, ele começa a escolher seus próprios caminhos para fugir da escolha errada. Sabe quando o salmista diz que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo? É mais ou menos isso. Não devia ser assim. Sabe o que devia acontecer? Eu fiz uma besteira, a conta chegou. Eu devia pegar a conta e a conta e a presença de Deus dizer: Senhor, a conta chegou, fui eu que fiz, está tudo errado na minha vida, eu quero pagar a conta, mas eu não tenho como pagar, o Senhor me ajuda? E Deus vai falar assim: claro, filho, papai ama quando você tem conta a pagar também. Mas aí, o que essas pessoas fazem? Gente, não estou falando de vocês, porque vocês são pessoas equilibradas, né? Inteligentes, que não fazem isso. Estou falando desse povo aqui da Bíblia, entendeu? Tem nada a ver com vocês. Esse povo aqui da Bíblia, quando a conta chega, eles se rebelam pela segunda vez. Próximo slide, por favor.
Por anos, reis rejeitaram a Deus sucessivamente. E registra, isso nem sempre está ligado a pecados, erros, prazeres, fazer o mal deliberadamente, saindo da luz para as trevas. Nem sempre. Esses reis que vêm se rebelando contra Deus, às vezes, o pecado deles foi, como por exemplo, o rei Asa, ficou doente dos pés e rejeitou o Senhor pelos médicos. E a gente fala assim, mas não é pecado. Pelo amor de Deus, gente, não é pecado ir no médico. Asa foi no médico e pecou. Então, essa rebelião contra Deus nem sempre é alguma coisa... Por exemplo, sacrificar crianças no Vale de Rinom, do lado de Jerusalém. Não é isso. Teve reis que fez isso. Mas o rei Asa, por exemplo, a rebelião dele foi ir no médico. Mas pensa assim, olha a cena. O rei Asa teve um probleminha no pé. Talvez uma torção, talvez um inchaço. Inchou o pé. E aí, o conselheiro chegou para ele, durante o conselho, e disse, meu rei, eu tomei a liberdade, considerando que eu tenho visto que os pés do meu rei estão inchados, eu tomei a liberdade de chamar o profeta e o sacerdote para orarem ao Senhor pelo pé do meu rei, para o rei ser curado do pé. O rei olhou para o conselheiro e falou, você chamou o sacerdote para orar por mim? Chamei, meu senhor. E por que você chamou o sacerdote e não chamou o médico? Ou posso chamar o médico se o meu senhor quiser. É que eu achei que o senhor ia querer que o Deus de Abraão trouxesse cura para o meu senhor. Não, eu quero saber de Deus de Abraão, não. Eu estou cansado desse negócio de Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá. Chama o médico, por favor, que eu não quero saber de Deus. Você não tem ideia do que essas palavras inconsequentes é capaz de fazer. E aí, quando o indivíduo diz, eu não quero Deus, eu quero o médico, Deus faz assim, ó, então tá. Deus, olha para o slide, Deus não fica magoado. Mas há reivindicações das trevas por você não querer Deus. Então, pensa assim. No universo, só tem duas forças espirituais operando. Não tem três, é só duas. Luz e trevas. Aí, quando você diz para a luz assim, eu não quero você, você não precisa dizer que quer as trevas. É só dizer que não quer a luz. Ao dizer que não quer a luz, então você quer as trevas. Inclusive, na feitiçaria, tem rituais que usam objetos e símbolos sagrados da luz como parte do ritual deles. Por exemplo, na feitiçaria, e não só agora, em muitos tempos, por exemplo, se usa na feitiçaria a cruz, a Bíblia, que são símbolos da luz, eles usam lá para fazer um ritual. E como é que eles fazem o ritual? Eles cospem, zombam, chutam, pisam, fazem xixi em cima. Eu ia falar que mijam em cima, mas mijam é uma palavra feia, então não vou falar essa. Eu vou falar que fazem xixi em cima. Fazem xixi em cima da Bíblia, por exemplo. E isso, gente, dentro de um ritual. O que significa o ritual? Significa, eu tenho desprezo pelos símbolos da luz. Então, as trevas se manifestam. Porque dizer que não quer a luz é automaticamente dizer que quer as trevas, porque só tem essas duas coisas. E aqui é muito importante você entender isso. Nossa cabeça ocidental foi treinada para pensar que se eu rejeito Deus, Deus fica magoado, desce do trono,
pega o martelinho dele e toingue na cabeça da gente. A gente pensa que Deus perde as estribeiras quando a gente o rejeita. Mas deixa eu te contar, Deus é grande demais para ser afetado pelas minhas escolhas. Deus não é afetado pelas minhas escolhas. Eu sou afetado pelas minhas escolhas. Então, quando Asa rejeita Deus para curar os seus pés, Deus não ficou magoado e matou Asa. Deus respeitou o princípio da escolha. E já que Asa não quer, eu não ajo. A luz apagou. Quando a luz apaga, o que nós temos? Trevas. Então as trevas vêm e matam Asa. É assim que funciona. Então, o momento em que Jeremias está escrevendo a carta é um momento de extrema trevas. E é momento de extrema trevas porque um rei após o outro foi trazendo destruição para Jerusalém. E registra. Houve coisas pesadas, coisas pecaminosas. Mas houve coisas, como Asa, por exemplo, que não foi tão sério, pelo menos não do ponto de vista do moralismo. Moralmente, não foi uma coisa tão feia que ele fez. Mas espiritualmente foi terrível. Sabe, tudo começa com um rei chamado Ezequias. Um rei bom, um homem de Deus, fez tudo de acordo com o que manda o figurino, foi reconhecido como um homem justo. O rei Ezequias foi bom, um dos bons reis. Só que Ezequias fez uma besteira. Uma só. Ele não morreu. Era para ter morrido. O profeta foi enviado ao rei Ezequias. E o profeta levou uma palavra assim: Rei, assim diz o Senhor, chegou sua hora de morrer. Vão morrer, rei? E o profeta deixou o recado, virou as costas e foi embora. Nessa hora, o rei virou a cara para a parede e chorou. Mas eu quero que você entenda que não foi porque Ezequias chorou. Que muita gente acha, gente, que Deus é tocado por nossas emoções. Mas Ele não é tocado por nossas emoções. Nossas emoções é problema nosso. Isso não toca a Deus. Aí eu chorei muito, aí Deus se apiedou das minhas lágrimas. Não é assim que funciona. Deus é movido por princípios. O segredo que fez Ezequias ser atendido não foi choro. O texto diz que ele chorou. Mas o texto diz que ele fez uma oração reivindicatória. Na oração, Ezequias disse assim: Senhor, lembra-te que eu fui justo a minha vida inteira. E era verdade. Se você lê o livro de Provérbios, você vai perceber que várias vezes no livro de Provérbios é repetido um princípio: ímpios vivem pouco, justos vivem muito. O livro de Eclesiastes foi escrito também por Salomão. Provérbios, um livro de Salomão. Eclesiastes, outro livro de Salomão. No livro de Eclesiastes foi escrito para explicar por que às vezes os princípios não operam do jeito que eles são. Mas Provérbios só fala dos princípios. E um dos princípios repetido é: ímpios vivem pouco, justos vivem muito. Eclesiastes explica assim: por que tem ímpio que vive muito? Por que tem justo que vive pouco? Esse é o objetivo de Eclesiastes trabalhar. Mas o princípio é real. Ímpios vivem pouco, justos vivem muito. Quando Ezequias fala assim: Senhor, lembra-te que eu fui justo minha vida inteira. O que ele está querendo dizer é: como assim você vai deixar eu morrer com 35, 36 anos? Como assim o Senhor não vai cumprir sua palavra? Como assim o Senhor não vai cumprir sua promessa, seu princípio? O Senhor tem que cumprir seu princípio. Isaías estava lá na porta do palácio, já indo embora. Aí Deus falou para ele assim: ô Isaías, volta lá.
e fala para o irresponsável do Ezequias. Irresponsável é por minha conta, a gente não está no texto. O Isaías, volta lá e fala para o irresponsável do Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Mas é muito a contragosto, viu? Gente, eu preciso te contar isso. Eu, sinceramente, acho que o Ezequias tinha que ter morrido. Sabe, quando Deus fala assim, vão morrer, a gente fala assim, vão. Seja feita a vontade do Senhor. Mesmo que não seja o que eu quero, mas que seja o que o Senhor quer. Então, vamos embora, é para morrer, vão morrer. Mas Ezequias não falou, vão morrer. Ezequias falou, eu quero viver mais. E eu apelo para a sua palavra. O Senhor falou e o Senhor não pode mentir. Complicou tudo. Qual foi o erro de Ezequias? Não morrer. Não foi nada tão sério assim. Aí, um ano depois que o Ezequias não morria, devia ter morrido, um ano depois, ele abriu as portas do palácio de Jerusalém para a entrada de feiticeiros babilônicos. Nessa época, a feitiçaria babilônica era a base da feitiçaria mundial. Nessa época, o trono de Satanás estava em Babilônia. E os feiticeiros da Babilônia vêm a Jerusalém e eles vêm para fazer as mandingas de conquista de território. E quem abriu todas as portas para ele? O rei, autoridade máxima da nação. Os babilônios vêm, faz as mandingas dele, sai e vão embora. Quando eles saem, o profeta Isaías chega, logo na sequência. Ô Ezequias, quem são esse povo? São o povo da Babilônia. Os mais altos magos da Babilônia vieram me visitar. E por que eles vieram te visitar? Porque eles ficaram sabendo que eu fui curado. E você não abriu as portas para eles não, né? Eu abri. Que portas você abriu para eles, Ezequias? Todas. Isaías baixou a cabeça e falou assim, estamos encrencados, porque você, o rei, abriu a porta para a Babilônia. Porque você abriu a porta para a Babilônia, daqui a um tempo, Babilônia virá e nos invadirá e nos destruirá por causa desse seu ato. Mas pelo menos não vai ser no seu reino. Vai ser nos seus descendentes. Você acredita que o responsável do Ezequias ficou feliz porque não vai ser no tempo dele? Ele ficou feliz. Ufa, ainda bem que não vai ser no meu reino. Mas vai ser no do seu neto. Não, meu neto ele se vira. Chegar no tempo dele, ele dá os jeitos dele. Um ano depois, ele abre as portas para a Babilônia. Devia ter morrido. Eu acho. 3 anos depois, Ezequias, que não tinha filhos, e portanto, se ele tivesse morrido, quem herdaria o trono dele seria um irmão. Filho da mesma mãe, mesma educação, mesma formação, mesmo jeito de pensar. Teria sido melhor. Mas 3 anos depois ele gerou uma criaturinha chamada Manassés. Gente, foi a pior desgraça para Israel, foi esse tal desse Manassés. Manassés reinou 52 anos sobre Jerusalém e até uma estátua de Baal dentro do templo de Salomão ele colocou. Teve adoração para outros deuses dentro do templo. E não só isso, ele sacrificou criança para demônios. Trouxe prostitutas e prostitutas cultuais para dentro do templo de Jerusalém. O cara foi uma desgraça. Eu não sei se te consola, não me consola. Mas aí no final, depois que ele estragou tudo, que abriu todas as portas para o inferno entrar em Jerusalém, ele se arrependeu e Deus perdoou ele, você acredita? Perdoou e ficou bem com Deus. Mas a porta já estava aberta.
Capítulo 15 de Jeremias, Jeremias diz para o povo de Israel assim: se o conserto tivesse acontecido durante o governo de Manassés, teria sido evitado o que está acontecendo agora. Porque até o meio do governo de Manassés, o tempo estava aberto. Vou falar sobre tempo hoje à noite. Você vai entender melhor essa questão hoje à noite. Mas por agora, entende só isso. Até o meio do reino de Manassés, se tivesse havido um conserto, o que Ezequias fez podia ter sido evitado. Mas a partir do meio do governo de Manassés para frente, não tem mais conserto. Tem que pagar a conta. E aqui entra um princípio bíblico que a gente percebe claramente em Jeremias 15 e numa fala de Jesus no Sermão do Monte. Sermão do Monte é aquele sermão entre Mateus 5 e Mateus 7. 5, 6 e 7 é um sermão só. Jesus está pregando para a multidão ali no monte, que é chamado de o Monte das Bem-aventuranças, que fica na Galileia. Esse princípio é colocado por Jeremias assim: se até Manassés eles tivessem consertado, teria fechado a brecha. Como não fechou, a partir de Manassés, o que está estabelecido é o seguinte: quem vai para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem vai para a fome, vai para a fome. Quem vai para a espada, vai para a espada. E não tem jeito de mudar isso. Vai ser assim. Porque consolidou. Ou seja, até um determinado tempo, dava para ter consertado. Depois dali não conserta mais. Jesus falou disso no Sermão do Monte, dizendo assim, ó: resolve sua pendência com o seu adversário, resolve sua pendência com o seu inimigo, enquanto você está com ele a caminho do juiz. Porque depois que chegar no juiz e a sentença for estabelecida, você vai ter que pagar até o último centavo. A ideia é que quando você abre um portal para as trevas na sua vida, é que quando você se compromete com as trevas, você tem um tempo para resolver. Se você resolve, você consegue cancelar a maior parte das consequências desse portal que você abriu. Se você não conserta no tempo, quando a consequência é estabelecida, acabou. Não tem jeito mais. Vai ter que pagar a conta e vai ter que pagar a conta inteira. Sabe, um dos homens mais expressivos, mais capazes na Bíblia de consertar em tempo foi Davi. Davi fez umas coisas que só Deus para ter dó. Mas ele era muito bom em consertar. Ele consertava em tempo. Esse princípio, gente, eu vou falar de princípios hoje à noite. Quando eu for falar do tempo, vou falar do princípio do tempo. Então, vou falar sobre princípios um pouquinho para você entender. Mas esse princípio em que você abre uma porta, um portal, abre uma brecha, e você tem um período de tempo para consertar, e depois disso não conserta mais, aí a conta vai chegar e vai chegar inteira. Esse princípio não tem nada a ver com Deus, é um princípio. E se você quebra o princípio quebra você. É assim que funciona. Com Israel, foi isso que aconteceu. A partir de Manassés, não tem mais conserto. Ah, mas no final da vida, Manassés se arrependeu. Já tinha passado o tempo. E foi só Manassés que se arrependeu. Ele resolveu isso na vida dele como indivíduo. Ele não resolveu em Israel como nação. Depois de Manassés, veio, o filho dele assumiu, Amon assumiu, governou só 2 anos. Teve um golpe de Estado e Amon perde o governo e Israel, ou Judá, a nação de Judá, continua nos mesmos pecados de Manassés, um atrás do outro. Josias, o próximo rei legítimo, que assumiu o governo com 12 anos por causa do golpe, com 8 anos, na verdade,
Esse Josias tentou fazer uma reforma, mas já no final da vida dele, a coisa também não andou. Mas mesmo que Josias tivesse conseguido consertar a nação, ainda teria uma conta para pagar. Quando a conta chegou, quando a Babilônia veio, Jeremias disse para o povo assim: gente, a conta chegou. Deus não está sendo mal, Deus não está chateado, Deus não está vingativo, Deus não está de mau humor. É só que a gente plantou limão. Todas as sementes vingaram e nasceram muitos limoeiros. E muitos limoeiros vai produzir muitos limões. Espinho e azedo. E agora, vamos ter que lidar com isso. Jeremias diz, não tem conserto, exceto baixar a cabeça e pagar a conta. Jeremias diz para o povo assim, aceite o castigo, pois eu é que sei o que é melhor para você. Aceita o castigo, porque o castigo é melhor. Sabe, é muito complicado para a nossa cultura shakespeariana, nosso pensamento Romeu e Julieta, acreditar que a gente é amado quando o chicote está batendo nas costas. A gente fala, ama nada, se amasse. Aliás, a gente ama fazer essa listinha. Se Deus me amasse, isso. Gente, para de fazer listinha. Deus te ama, ponto. Agora, vamos resolver a listinha? Diga isso para a pessoa do lado, fala para assim, Deus te ama, ponto. Vamos resolver a sua listinha? Deus está falando para o povo, na hora em que o chicote de Babilônia está comendo nas costas, Deus está falando assim, filho, eu te amo, e eu tenho um futuro bom para você, eu te amo com amor romântico, eu te amo com amor cuidadoso, eu sei o que é melhor para você, vamos apanhar, mas vamos apanhar com amor? Ou você pode escolher apanhar sem amor, mas você não pode escolher não apanhar, isso não está entre as suas escolhas. Esteve. O não apanhar estava nas suas escolhas lá atrás, antes de Manassés. Agora não está mais. Agora você apanha. Ou apanha com amor, ou apanha sem amor. Agora, registra isso. Quem bate e quem dá amor, nesse caso, são pessoas diferentes. Quem bate é a Babilônia a serviço do cão. Babilônia não estava trabalhando para Deus. Babilônia é o cobrador de conta. E o cobrador de conta do mundo espiritual é Satanás. Mas o que Deus está falando para Israel? Deus está falando assim, vocês são meu. Meu povo. Fizeram besteira, abriram a porta, a conta chegou, mas se você ficar comigo, eu apanho com você, eu coloco a minha mão enquanto a chicotada estiver batendo, e ela vai cair em você, mais amena. Não, Deus, eu não quero você, porque eu vou dar um jeito de evitar essa conta. Então, você quer que eu tire a mão? Quero, porque eu vou ali tentar me resolver. Aí Deus tira a mão. Você sabe como é que a conta fica depois que Deus tira a mão? Deixa eu te falar. Apanhar com Deus é melhor do que apanhar sem Deus. Muito melhor. Então Deus está dizendo, aceita o castigo, porque eu é que sei. E aí, nesse momento, um rei após outro se rebela contra a Babilônia. A Babilônia vem, invade, deixou o rei Jeoaquim governando, só que ele estava governando para a Babilônia, e a promessa de Nabucodonosor era assim, estou levando um pouco, depois eu volto para buscar mais. O Jeoaquim se rebelou, mandou pedir reforço no Egito, juntou todas as moedinhas que tinha, porque quando Nabuco veio, ele não levou só gente, levou gente e as riquezas da nação. Mas ainda sobrou alguma coisa guardada por ali, juntaram toda a riqueza que eles tinham e contrataram guerrilheiros do Egito, contrataram o exército do Egito para vir salvar eles. O exército do Egito, gente, mal saiu do Egito, foi cercado por
pelo exército babilônico na saída. Todos os soldados egípcios morreram. Só chegou em Jerusalém a notícia: o exército que vinha nos salvar precisava ser salvo também. Morreu todo mundo. E aí Nabuco ficou bolado. Você sabe que Nabuco fica bolado quando você não baixa a cabeça. Ficou bolado, aí a ira de Nabucodonosor por Jerusalém aumentou com muita força. Aí não era só levar cativo. Agora eu estou a fim de ensinar uma lição para esse povo. E tome morte, tome fome, tome regulação de alimentos, tome dificuldade de todos os tipos, tome maldade, tira Jeoaquim, bota Zedequias. Não tira Jeoaquim, bota Joaquim, depois que veio os Zedequias. Mas todo mundo rebelando, e a conta vai ficando cada vez mais cara. Uma irmã sentada na minha frente, chorando a dor de um sofrimento que estava acontecendo. Nós colocamos aquele problema diante de Deus e oramos. E depois da nossa oração, ela olhou para mim com um olhar determinado e ela disse: pastor, eu vou dar uma semana para Deus resolver isso. E se Ele não resolver, eu vou dar meu jeito. Minha reação? Eu gargalhei. Gente, às vezes eu acho que Deus gargalha no tono, olhando para a gente. Porque pensa assim. Por que eu gargalhei? Porque eu fiquei pensando assim: se Deus, que é Deus, está deixando para depois, a pessoa vai fazer do jeito dela. Quando ela perguntou: pastor, você está rindo de quê? Eu falei: eu estou rindo porque eu estou imaginando o que você vai fazer daqui a uma semana, quando Deus não te atender, porque você acabou de adiar a sua bênção para outra semana. Quando você diz assim: se Deus não fizer, eu vou fazer, você está dizendo para o mundo espiritual assim: não pode fazer nessa semana, porque se fizer nessa semana, significa que Deus aceitou a minha ameaça, e Deus não aceita a sua ameaça. Então já pode saber que essa semana Ele não vai fazer. E vamos ver o que você faz na semana que vem. Pode se preparar aí que Ele não vai fazer. E Ele não vai fazer porque Deus não é controlado por você. Toda vez que você ameaça, Deus sai e fala assim: então tá, faz. Um rei após outro se rebela e tenta dar os jeitinhos dele. Mas se a conta chegou, meu irmão, minha irmã, só tem um jeito: pague a conta. Com Deus, mas pague a conta. Chegou, vai fazer o quê? Não, eu vou dar meu jeito, eu vou contornar. Não tem contorno quando a conta chega. Tem contorno antes da conta chegar. Fez besteira, abriu a brecha, não chegou a conta ainda, fecha a brecha antes que a conta chegue. Mas depois que a conta chegou, agora só pode pagar a conta. Aí eles arranjaram um falso profeta, Ananias. E, gente, quando eu falo de arranjar um falso profeta Ananias, nossa cultura pentecostal, renovada, pensa nos nossos profetas. Mas profetas para eles, gente, tinha a unção profética que a gente conhece, mas o profeta, ele era como uma espécie de o quarto poder. Sabe, no Brasil, a gente está chamando a mídia de o quarto poder, porque tem 3 poderes, e tem a mídia que não é um poder, mas acaba sendo. Oficialmente, o executivo, legislativo e judiciário são os poderes que governam o nosso país. Mas se a mídia resolver, e em unidade a mídia resolver que o governo tem que ir para um determinado caminho, nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário é páreo para a mídia. Então a gente começou a chamar a mídia de o quarto poder. Mas não existe o quarto poder. Isso é um jeito da gente dizer que a mídia é poderosa. Naquela época, esse quarto poder eram os profetas. Para a cultura judaica, não haviam 3 poderes, haviam 2. Oficialmente, havia o poder do rei e havia o poder do sacerdote. O rei tinha o poder sobre a política.
o sacerdote tinha o poder sobre a religião. E esses dois poderes se equilibravam, porque o sacerdote cobrava do rei e o rei cobrava do sacerdote. E juntos, esses dois poderes governavam a nação. O profeta era alguém que não era legítimo em termos de poder, mas ele tinha uma influência sobre o povo, como a mídia tem. O que o profeta dizia, o povo embarcava. E com esse poder de influência, o profeta muitas vezes desequilibrava o poder do rei e muitas vezes desequilibrava o poder do sacerdote. Então, em muitos momentos na história, alguém foi lá e comprou a mídia, comprou o quarto poder. E aí eles contrataram Ananias. E quando eu falo de contrataram Ananias, eu não estou usando linguagem figurada. Eles literalmente foram na casa do Ananias e falaram assim: Ananias, estamos precisando dos seus serviços de profeta. O que vocês querem? Queremos que você diga para o povo isso. E por que vocês precisam que eu diga isso? Porque Jeremias, o outro profeta que está trabalhando para o outro lado, está dizendo que é para a gente ficar firme, aceitar o castigo da Babilônia, que Deus vai nos proteger dentro do castigo e que daqui a 70 anos Ele vai nos salvar. E o que vocês querem que eu diga para o povo? A gente quer que você diga que Deus está conosco e que Ele vai nos salvar em 2 anos e não em 70 anos. E que em 2 anos Babilônia vai cair e Deus vai nos dar vitória sobre ela. E Ananias pergunta: e vocês vão me pagar quanto? E eles falaram: fala qual é o seu preço. E Ananias falou: tanto tá bom para vocês? Não, tanto está um pouquinho caro, vamos baixar esse preço aí. Não vou baixar não, estou arriscando minha vida. Não, então tá, paga o homem. Pagaram. Ananias começa a ir nos lugares de movimento e aparece lá com aquela indumentária profética, aparece misteriosamente e começa a pregar para o povo: assim diz o Senhor, eu me levantei pela minha nação e eu vou libertar vocês. Babilônia vai se arrepender e vai pagar caro. Em 2 anos vocês vão ver a intervenção divina. E aí Jeremias aparece no mesmo lugar e diz assim: não, gente, ele está te enganando. É 70 anos. E Ananias diz: prendam esse homem. Como Ananias era o quarto poder, mas estava trabalhando para o poder número 1, ele tinha o poder de prisão. Prendam esse homem. Vamos matá-lo. Não mata não, falou Ananias. Não mata ele não. Vamos prender ele, porque ele vai ficar preso, porque ele vai ver, daqui a 2 anos, você vai ficar preso só 2 anos. Depois de 2 anos, você vai ver a vitória do Senhor para Jerusalém. Aí então você vai morrer, porque você vai ficar vivo até ver. Aí Jeremias falou assim: então eu vou estar vivo daqui a 2 anos, você não, você vai morrer esse ano ainda. E sabe o que aconteceu com Ananias? Morreu. Naquele ano. 2 anos depois, Jerusalém estava pior. Mais fome, mais guerra, mais sofrimento, mais violência, mais dificuldade. Tinha mãe comendo seus próprios filhos. Porque quando a conta chega, é melhor pagar com Deus do que pagar sem Deus. Porque você não tem a opção de não pagar. Não tem. Sabe, a gente costuma contratar profetas para manipular Deus quando a conta chega. E por que a gente tenta contratar profetas? Porque a gente não acredita que Deus ama a gente. A gente não acredita que Deus ama, já que a conta chegou, então é porque Ele não me ama. A conta chegou, mas Ele te ama. Não, mas se Ele me ama, por que Ele está fazendo isso comigo? Não, Ele não está fazendo isso com você. Você fez isso com você. Não, mas tem que ter um culpado que não seja Deus. Porque se você botar a culpa em Deus, quem vai te salvar? É Deus que vai te salvar, pessoa. Então não dá para tirar Ele da equação. Tira qualquer um da equação, mas não tira Deus. Não, pastor, mas eu não fiz nada, foi meu pai. Então foi você estava lá no seu pai fazendo também. Deus está dizendo assim, ó: eu é que sei o que é melhor.
Mas vocês precisam me ouvir e parar de construir o seu próprio futuro. O que eles estavam fazendo? Estavam fazendo igual aquela irmã que disse: eu dou uma semana para Deus resolver. Se Ele não resolver, eu vou resolver. E por que eu estou trazendo esse pano de fundo para você? Porque, gente, é tudo igual. A gente faz a mesma coisa toda vez. A coisa complicou por causa de semeadoras antigas. E em vez de admitir que nós quebramos a lei da semeadura, a gente fica procurando culpados. Está acontecendo isso porque a culpa é de quem? Escuta isso. Quem procura culpados não encontra solução, encontra culpados. Você quer solução? Se concentre em procurar solução em Deus. Não se concentre em perguntar de quem é a culpa. A não ser que você esteja disposto a assumir que a culpa é sua e assumir a responsabilidade para consertar. Para de procurar culpados. Para de botar culpa em Deus. Para de botar culpa no fulano. Se fulano tivesse feito assim, não teria dado assado. Vai mudar o que agora na situação? Nada. Vamos nos concentrar em procurar uma solução pro problema. E a solução está em Deus. Aliás, irmãos, só dá certo quando você aceita a culpa. Aceita a sua culpa. Se essa culpa vem em forma de proatividade. Porque às vezes a gente bota a culpa na gente, mas isso também faz mal. Porque a gente não é proativo, a gente aceita a culpa só para se deprimir, para se autoflagelar, para se autossabotar, mas não muda nada, não melhora nada, só vou ficar lá me deprimindo e falando a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Não resolve. Então, nesse sentido, não resolve nem você se culpar. Eu preciso aceitar a responsabilidade mais do que aceitar a culpa. Vamos trabalhar nisso. Nesse caso, puxa Deus para dentro, Ele entra com você, te ajuda a passar por isso, te ajuda a vencer isso, e você vai para o próximo nível. A fé que busca seu próprio futuro, independente de Deus, é obsessão irresponsável. Jerusalém estava pagando um profeta para buscar seu próprio futuro por pura obsessão. Pastor, o que é obsessão? De forma leiga, obsessão é aquela pirraça que a gente faz querendo algo de forma irresponsável, sem se perguntar se esse algo é de fato bom e legítimo para mim. É só porque eu quero. Na prática, quantas vezes você quis coisas e depois que chegou, você descobriu que não queria era nada? Quantas vezes? Eu quero, porque eu quero. Aí chega, você olha e fala, eu acho que eu não queria muito, não. Sabe aquele cachorrinho que corre atrás do carro? E corre, late, persegue ativamente, eu vou. Aí quando o carro para, ele chega e, então tá. Queria nada, nem sabe o que quer. É por isso que Deus fala assim, eu sei, você não sabe. É melhor, gente, se render e aceitar que Deus sabe o que eu quero, mais do que eu sei o que eu quero. Jerusalém era o lugar da bênção, mas por causa da obsessão, Jerusalém se tornou o lugar da maldição. Babilônia era o lugar da maldição, mas por causa da obsessão, Babilônia se tornou o lugar da bênção. Guarda isso. O lugar da bênção e o lugar da maldição é o lugar onde Deus quer que você esteja e o lugar onde Deus não quer que você esteja. Naquele momento, e só naquele momento, Deus estava dizendo assim, Jerusalém não é seu lugar por 70 anos. Aceita, vai para a Babilônia, paga a conta. Daqui a 70 anos, conta paga, eu trago vocês de volta. Agora, Jerusalém não vai abençoar vocês. E quando vocês teimosamente quiserem ficar na Babilônia, vai vir uma maldição sobre vocês. Sabe o que a gente não entende, irmãos?
que nossa necessidade de controle irresponsável, nossa ansiedade irresponsável, nossa dificuldade de relaxar e deixar Deus controlar, faz com que a gente minta para nós mesmos e vá para situações que não é o melhor de Deus para nós. Carregue ansiedades, obsessões, que vai adoecendo a gente, vai criando um câncer psicológico dentro da alma da gente, porque a gente está tentando fazer na marra coisas que a gente tem certeza absoluta que é o melhor. Mas a gente nem tem conhecimento suficiente para dizer, não, isso aqui é o melhor mesmo. É nada. A direção oficial era para que quem estava na Babilônia se rebelar, atacar a Babilônia, e é nesse ponto que Jeremias escreve a carta. Jeremias escreve a carta para o povo da Babilônia, dizendo assim, mandaram vocês se rebelar aí na Babilônia. Mandaram vocês juntar, conseguir armas e começar a se planejar para uma grande rebelião na Babilônia. Jeremias fala assim, rebela não. Faz família, faz vinho, faz vinha, planta, colhe, compra, vende, fica rico, se multiplica, casa, tenha filhos, quieto faz, que eu vou abençoar vocês aí, vocês vão ficar ricos, aí na Babilônia. Vocês vão dominar as principais áreas de negócio da Babilônia. Vocês vão ser os donos dos bancos da Babilônia, mas aí na Babilônia. Vocês vão se infiltrar no governo aí na Babilônia. 70 anos. E 70 anos dá para fazer muita coisa. Dá para fazer umas 3 gerações de família. Então, cai para dentro. Porque não vai ser agora o tempo da libertação. Vai ser daqui a 70 anos. Jeremias manda carta para desdizer o que estavam dizendo para o povo. E para dizer para eles assim, eu é que sei que eu ando pensando em vocês. Eu é que sei que eu tenho carinho por vocês. Eu é que sei que eu tenho um plano para a sua vida. Eu é que sei que eu estou cuidando de você. Mas eu estou sofrendo, então eu estou cuidando de você. Se eu tirar a minha mão, você vai descobrir o que é sofrer. Mas eu já estou sofrendo, seria muito pior se eu não estivesse contigo. Segura a onda. Esse tempo na Babilônia vai acabar. E quando ele acabar, você vai ver os outros resultados. Por enquanto, eu estou te dando um resultado que dá para ser dado agora. Aceita que se submeter ao castigo na vontade de Deus é melhor. E aqui eu volto àquele pensamento estranho. Aquele pensamento, se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. 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 Então, Deus te ama e tudo isso está acontecendo. Deus te ama. Ponto. Não, mas eu estou fazendo as minhas pesquisas por minha própria conta. Estou fazendo os meus contatos e estou descobrindo que se essas 5 coisas estão acontecendo, então é porque Deus não me ama. E onde você baseou sua pesquisa? Essas conclusões você tirou de onde mesmo? Não, eu tirei de mim mesmo. Eu resolvi isso baseado em coisa nenhuma. Só cheguei nessa conclusão. Sim, então você tem a mente prodigiosa que é capaz de entender quando Deus ama e quando Deus não ama, não é? É dessa sua mente prodigiosa que Deus está falando quando Ele fala assim, eu sei, você não sabe. É disso que Ele está falando. Ele está falando assim, abre mão das conclusões tiradas nessa sua mente prodigiosa, porque você não sabe de nada. A verdade é que eu te amo, ponto. Mas está acontecendo, então esse mais está acontecendo, não tem nada a ver com meu amor. Meu amor é para te ajudar a resolver essas coisas que você mapeou e disse que é prova da minha falta de amor. Meu amor está contigo. Creia que Deus pensa em você romanticamente e que Ele planejou um futuro para você, mesmo na Babilônia. Pastor, estou vivendo uma situação, tem um câncer me corroendo, eu não sei onde está Deus. Deus está contigo, do seu lado. Mas e esse câncer? Então, câncer, amor de Deus, amor de Deus. Separa as coisas. Porque quando você mistura, você estraga tudo. Você contamina o amor de Deus com câncer. Mas não contamina o câncer com o amor de Deus. É o contrário que você devia fazer. Estabeleça como assunto resolvido, absoluto,
absolutamente resolvido. Deus ama você. Mas e o câncer? Vamos resolver o câncer depois. Primeiro, vamos resolver o amor de Deus. Porque quando o amor de Deus está resolvido, então o câncer é contaminado com o amor de Deus. E aí, tudo dá certo, tudo anda, tudo funciona. O que não dá certo é você condicionar e estabelecer um condicionamento. Se Deus me ama, então não. Deus me ama, ponto. Está resolvido. Agora, Deus está falando através da carta de Jeremias. Deus te prospera na Babilônia. Daqui a 70 anos, Ele leva você próspero de volta para Jerusalém. E aí Deus está falando assim: eu é que sei. Você é que não sabe. É real que a nossa necessidade de controle vaidosamente quer acreditar que nós sabemos o que é melhor para nós mais do que Deus. Mas isso não é fato. É só a gente querendo acreditar nisso. Você já notou que as pessoas controladoras, na sua ânsia por controlar, ela ignora completamente as opiniões de outras pessoas a respeito de um determinado ponto? Já notou isso? Pessoas controladoras, quando alguém vai fazer de um jeito que é diferente do dela, ela se irrita, se arma e diga: não é assim que faz. Faz de outro jeito. Aí quando o outro jeito, que era o jeito dela, dá errado, ela fala assim: então faz desse jeito. Aí você faz do outro jeito, que era o que você já estava querendo fazer mesmo, e aí dá certo. Mas ela não diz assim: me perdoa, eu estava errado quando eu pensei que era outro jeito. Não, o outro segundo jeito é o dela também. Porque agora ela pegou. E claro, gente, eu não estou falando de ninguém aqui, porque vocês não são pessoas controladoras, com certeza. Eu estou falando de outras pessoas que não vieram no nosso encontro de cura. Porque o povo que vem no nosso encontro de cura é tudo gente assim, né? Equilibrada, não tem problema nenhum. Mas por que eu estou te chamando a atenção para a nossa necessidade de controle, que faz a gente pagar uns mico? Que se a gente fosse admitir o mico, a gente passava muita vergonha por aí. A gente não passa vergonha porque não admite o mico que a gente pagou. Não, é por aqui, não é, é assim, vamos embora, que eu estou mandando. E aí depois descobre: gente, eu estava errado. Já parou para pensar quantas vezes você estava errado? Você estava enganado? Então, por que você não aproveita para admitir que às vezes você está errado e que talvez, dessa vez, seja melhor confiar em Deus e acreditar que Ele deve estar certo, né? Afinal de contas, Ele é Deus e eu não sou. Deus está falando disso. Quando a gente não aceita que Deus sabe e a gente não sabe, nossa necessidade de controle nos leva a praticar uma fé feiticeira. E para a gente entender a fé feiticeira, a gente precisa olhar que eles acreditavam que podiam controlar Deus para ficar do lado deles, apertando os botões certos em Jerusalém. Porque aquele povo queria tanto ficar em Jerusalém, por causa de uma perspectiva de que Deus é o Deus de Jerusalém. Essa crença de que Deus é o Deus de Jerusalém foi afirmada pelo próprio Deus. O próprio Deus, em vários textos, se apresenta como o Deus que habita em Jerusalém. Deus fez uma promessa para Salomão, quando Salomão construiu o templo, dizendo que quando o povo de Israel estivesse longe, que era para eles se voltarem e descobrir para que lado fica Jerusalém, para lá. E era para ele orar na direção de Jerusalém. Na verdade, Jerusalém fica para cá. Volte-se para Jerusalém e ore na direção de Jerusalém. E você lê no profeta Daniel, que Daniel e outros, longe, oravam na direção de Jerusalém. Ah, mas o templo está destruído. Não é o templo, é o lugar. O templo foi colocado no lugar, porque aquele lugar era o lugar sagrado. Antes de Abraão construir Salomão, que lugar é de Salomão. Antes de Salomão construir o templo,
Davi fez sacrifício naquele lugar, naquele mesmo lugar, na eira de Araúna, para vencer uma batalha espiritual. Antes de Davi fazer um sacrifício naquele mesmo lugar, Abraão sacrificou hipoteticamente Isaque naquele mesmo lugar. Antes de Abraão sacrificar Isaque naquele mesmo lugar, Melquisedeque tinha um culto que cultuava a Deus naquele mesmo lugar. Era o lugar. Eu trabalho esse tema no meu livro O Poder do Templo. Então, se você quiser aprofundar essa ideia, meu livro O Poder do Templo, eu explico isso. E antes que a sua teologia grite, fica calmo, no Novo Testamento, Deus tem um novo lugar chamado igreja. Eu e você somos um lugar da atuação de Deus, especialmente quando estamos em unidade. Mas não dá tempo para explicar isso, não é o nosso assunto. O nosso assunto é que Jerusalém era o lugar de Deus, e Deus era o Deus que habita em Jerusalém. E Daniel, lá na Babilônia, fez uma janela no quarto dele, na direção de Jerusalém, para ele orar voltado para Jerusalém. O problema é que esse povo agora, eles querem usar o fato de que Jerusalém é o lugar de Deus para manipular Deus. Eu coloquei na ilustração aqui, e a ligação é local. Na primeira vez que eu fui a Jerusalém, em 2005, um dos guias que estavam levando a gente para os lugares, mostrando os lugares para a gente, ele tentou fazer uma piada. Eu achei sem graça a piada dele. Não mais sem graça do que as minhas piadas, mas a dele foi bem sem graça. Mas apesar de sem graça, a piada dele ajuda a gente a entender esse conceito de Jerusalém. Segundo ele, vários estadistas estavam em Jerusalém, reunidos com o primeiro-ministro de Israel. E no meio da reunião, o primeiro-ministro de Israel resolveu que precisava consultar Deus. E ele tinha um telefone ali do lado, ele pegou e falou: gente, esse aqui é o telefone que eu falo com Deus. Aí pegou, discou, falou, perguntou, resolveu, colocou. Quando ele colocou no telefone no gancho, os outros estadistas falaram: a gente tem um telefone desse também lá, que fala com Deus também. Por falar nisso, queria aproveitar e dar uma consultadinha aí. Aí um estadista após outro, várias nações reunidas foram usando o telefone do primeiro-ministro para falar com Deus, e falou, outro falou, outro falou, outro falou, outro falou. E todo mundo falou bem rapidinho. E aí disseram assim: olha, eu falei bem rapidinho para não gastar muito, porque lá no Brasil, por exemplo, essa ligação é caríssima, porque para falar com Deus é bem difícil. Então, por isso que eu falei rapidinho. Aí o ministro de Israel falou assim: não, aqui é baratinho, porque aqui a ligação é local. Não falei que não tinha graça? Não tem graça, gente. Mas é importante como ilustração. Como ilustração, essa ideia de que em Jerusalém a ligação é local, ela não é nova. Ela não é uma ideia de agora, não é uma ideia do guia de Israel. Ela é uma ideia bíblica, de tempos antigos. Jerusalém é o lugar da habitação de Deus. Deus é o Deus que habita em Jerusalém. Repito, não estou ignorando o fato da igreja do Novo Testamento e estou te indicando, se você quer aprofundar isso, o livro O Poder do Templo, que escrevi há algum tempo. O problema aqui é a feitiçaria. Qual é a feitiçaria? A feitiçaria é assim: tem algo que eu quero. Aí eu pergunto assim: para conseguir o que eu quero, o que é necessário? É necessário que Deus, o Deus que habita em Jerusalém, me ajude. Porque eu quero, Ele me ajuda. Se eu estiver com Ele do meu lado, acabou, eu venço. Beleza, então tem o que eu quero, tem o Deus que pode me ajudar, e o que eu faço para controlar esse Deus que pode me ajudar? Eu uso o que esse Deus gosta. Do que Ele gosta? Ele gosta de Jerusalém. Beleza, então, para conseguir o que eu quero, eu preciso que esse Deus me ajude. Para conseguir que esse Deus me ajude, eu preciso manipular Jerusalém. Fechou. Então a gente manipula Jerusalém, controla esse Deus e alcança o que eu quero. Esse é precisamente o pensamento feiticeiro. Você está aí? Então, entende assim.
Essa é a base da crença da feitiçaria. Os grandes feiticeiros nível Balaão, assim, eles se gabam de conhecer as energias, as fontes sobrenaturais, e eles se gabam de conhecer os segredos dessas fontes. Eles sabem que botões apertar para as divindades desse nível, divindade desse nível, daquele nível. Eles entendem como é que o mundo espiritual funciona e sabem que botões apertar para que o mundo espiritual funcione a favor dele. E a perspectiva da feitiçaria é basicamente essa: o que eu quero, quem resolve e como eu controlo quem resolve. Isso é basicamente feitiçaria. E Deus condena a feitiçaria toda vez. Deus fala mal da feitiçaria na Bíblia inteira. Por que Deus fala mal da feitiçaria? Porque feitiçaria, gente, só funciona quando o Deus dessa equação não é Yahvé. Se o Deus dessa equação for Baal, for Astarote, for Leviatã, se o Deus dessa equação for qualquer outro Deus, dá certo. Porque todos esses deuses são criaturas, são seres criados. E, portanto, eles têm segredos e são manipuláveis. E os feiticeiros sabem como manipulá-los. Mas quando o Deus dessa equação é Yahvé, como é que você controla Yahvé? Como é que você manipula ele? Que ferramenta você vai usar? Não, eu vou ameaçar ele. Para você. Pastor, um dia eu encostei Deus na parede. Eu falei para ele assim: ou você faz, ou eu rasgo a minha Bíblia. Gente, eu fico imaginando Deus esperneando no trono de tanto rir dessa pessoa. Eu vou rasgar a minha Bíblia. Se você não fizer, acabou para mim. Aí Deus fica assim olhando. O tempo está contando, vai fazer quando? Escuta isso. Yahvé não é manipulável. Baal é. Astarote é. Amon-Ra é. Horus é. Osíris é. Yahvé não é manipulável. Você não controla ele. Mas esse povo, com uma mentalidade feiticeira, tinha certeza de que controlar Jerusalém é controlar Yahvé, porque ele é o Deus de Jerusalém. E aí Deus disse: não hoje eu sou o Deus da Babilônia. Não agora. Agora eu estou abençoando quem vai para a Babilônia. Quem ficar em Jerusalém não estou abençoando. E a questão, gente, é que não dá para ser feiticeiro com Yahvé. Não dá. Com Yahvé funciona assim. O senhor está indo para onde? Estou indo para a Babilônia. Estou indo também, Senhor. O senhor está indo para onde? Estou voltando para Jerusalém. Estou voltando também, Senhor. Essa é a ideia por trás da revelação de Salomão no Salmo 127. Salomão escreveu o Salmo 127. E naquele salmo, Salomão diz assim: se o Senhor não estiver edificando a casa, os pedreiros vão trabalhar em vão. Se o Senhor não estiver protegendo a cidade, a polícia vai montar guarda em vão. Inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde e comer um pão penosamente ganhado, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. A ideia é que se Deus está construindo, é melhor a gente construir com Ele. Se Deus está destruindo, é melhor a gente destruir com Ele. Se Deus está protegendo, é melhor a gente proteger com Ele. Se Deus está invadindo, é melhor a gente invadir com Ele. Com Deus não funciona assim. Eu quero construir, e para construir eu preciso da ajuda dEle. E para ter a ajuda dEle eu vou manipular Ele. Com Deus não funciona. Deus não aceita a feitiçaria. Faz uma cara feia, olha para o seu irmão com um olhar profundo e cara feia, e fala para ele assim: Deus não aceita a feitiçaria. Eu acho que você não caprichou necessariamente. Então vamos tentar de novo. Cara feia, olhar profundo, desafiador, e fala: Deus não aceita a feitiçaria. Aí eu coloquei aqui, gente, para lembrar de falar com vocês sobre feitiçaria gospel. Mas deixa eu contar para vocês. Quando eu falo de feitiçaria gospel, eu não estou falando de nenhum de vocês.
Claro que não. Eu estou falando de pessoas que não vieram, que fazem a mesma coisa que vocês fazem. Então, não tem absolutamente nada a ver com vocês. Por favor, não levem isso para o lado pessoal. Estou falando de outros feiticeiros gospels. O que é a feitiçaria gospel? É o tipo de relacionamento com Deus no meio do povo de Deus que segue o mesmo padrão do feiticeiro. Em vez de focar em Deus e perguntar o que Deus quer para eu ir com Ele, eu pergunto o que eu quero. E aí eu começo a montar a equação pelo que eu quero. O que eu quero? O que eu preciso para construir o que eu quero? Que Deus me ajude. O que eu preciso para controlar Deus? Seja lá o que for que eu colocar aqui, é a feitiçaria gospel operando. E aí a gente coloca a campanha de oração, a subida no monte, a orada de madrugada, a leitura bíblica anual, qualquer coisa que você colocou, e o seu objetivo era controlar Deus, a feitiçaria gospel entrou no jogo. Pastor, então não pode subir no monte? Não só pode, deve. Pastor, então não pode orar de madrugada? Não só pode, deve orar de madrugada. Pastor, então não deve entrar na leitura bíblica anual? Não só pode, deve entrar na leitura bíblica anual. Mas entende uma coisa, todas essas coisas é para você, não para Deus. Deus não come nem bebe sua oração. Quando você lê a Bíblia toda em um ano, Deus não fica mais rico nem mais pobre. Quando você acorda de madrugada para orar, Deus não melhora de vida. Você não está acrescentando nada em Deus, é você que cresce com isso. Amanhã de manhã, vou falar sobre a necessidade da busca. E, por exemplo, quando você sobe ao monte, Deus não está mais Deus no monte, nem menos Deus no monte. Mas o monte é um símbolo. É um símbolo da sua elevação. Você quer ir para mais perto de Deus. Você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. O seu esforço de subir, porque eu não sei se você já notou, subir o monte não é fácil. Eu não sei se é por causa da minha idade, talvez seja. Eu estou imaginando que para o Marquinhos e para a Maísa não é tão difícil subir no monte, mas para mim é, sabe? Precisa de fôlego para subir o monte. Esse esforço manda uma mensagem para o mundo espiritual. Eu estou me esforçando para buscar a Deus. Quem ganha com isso? Você. Deus não fica mais rico nem mais pobre quando você faz isso. Você não está acrescentando nada nele. Você está acrescentando em você. Então, isso não manipula Deus. E se manipulasse, Yahvé não é o Deus que se manipula. Por isso, nossas feitiçarias gospels não servem para nada. Na verdade, irmãos, só serve para tirar Deus do jogo, para tirar Deus da equação e colocar qualquer outra coisa no lugar dele. Deus não é manipulável. Então, não dá para praticar feitiçaria gospel com Deus. E para eu não praticar a feitiçaria gospel, eu preciso entender isso. Ele é que sabe. Eu é que não sei. Ele pode, eu não posso. Ele vê o futuro, eu não vejo. Ele tem informações que eu não tenho. Ele é Deus e eu não sou Deus. Ele é tudo. Eu sou nada. Aliás, tem uma fala de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, finalzinho do capítulo, aí pelos versículos 26, 27, que é difícil de digerir aquilo. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no finalzinho da primeira epístola, ele disse uma coisa que é meio indigesto, a fala dele. Ele diz assim, olha, Deus escolheu os fracos, Deus escolheu fugiu as palavras. Os tolos, a palavra que está lá não é tolo, mas o significado é o mesmo. Os fracos, os tolos e os que nada são, para reduzir a nada os que são, ou os que acham que são. A ideia de Paulo não é que Deus pegou os fracos, os loucos, a palavra que está lá na versão corrigida é louco, em vez de tolo. Os fracos, os loucos, os que nada são, os insignificantes,
os que nada são. Deus não escolheu essas pessoas por falta de outras. Ele escolheu essas pessoas porque Ele prefere essas. Paulo, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, falando dele mesmo, ele disse: um dia eu fiquei soberbo. Paulo, confessando seus pecados. Um dia eu fiquei soberbo. E no dia que eu fiquei soberbo, um mensageiro ou um anjo de Satanás veio me atacar. E Deus não me ouviu nesse dia. Eu clamei a Deus, Ele não me escutou. Por que Ele não me escutou? Porque eu estava soberbo. Porque eu estava me bastando. E aí, quando eu me quebrantei pelo ataque daquele anjo das trevas, Paulo disse: eu fui buscar a Deus já em humildade agora, e Deus falou para mim: Paulo, sabe por que não funcionou quando você estava lutando contra aquele demônio e você pediu minha ajuda? Sabe por que não deu certo? Porque a única coisa necessária, Paulo, para eu agir na sua vida é a minha graça. E graça é basicamente favor não merecido. Basicamente, dá para tirar mais coisas dessa palavra graça, mas é basicamente isso. Uma coisa que você não merece, você não é digno, mas Deus vai te dar por causa dele, não por sua causa. E você vence esse príncipe, Paulo, esse demônio, esse anjo de Satanás, você vence ele confiando na minha graça. Porque é a minha graça que é suficiente para você vencê-lo. E por que você não acessou a minha graça, Paulo? Porque o meu poder fica firme, fica forte na sua fraqueza. É a nossa fraqueza, é a nossa aceitação de que eu não sei, é Deus que sabe. É a nossa admissão de que o melhor para mim é o que Ele acha melhor e não o que eu acho melhor. Porque eu não sei. Aí, você vence a feitiçaria gospel. Agora, entende isso. Se você pega o projeto pronto, coloca na mesa e pergunta: o que eu preciso para resolver esse projeto? Eu preciso que Deus esteja comigo. O que eu preciso para controlar Deus? Eu preciso fazer isso para controlar Deus. Pronto, está feita a equação da feitiçaria gospel. E Deus não aceita a feitiçaria gospel. Semaías era um profeta que mandou cartas para Babilônia. E ele mandou cartas, aliás, Semaías estava em Babilônia, ele mandou cartas para Jerusalém, mandando matar Jeremias. Semaías era como Jeremias, só que era como Jeremias não, era como Ananias. Lembra do Ananias que morreu? Só que o Ananias que morreu estava em Jerusalém. O Semaías estava na Babilônia. A carta que Jeremias mandou de Jerusalém para a Babilônia chegou aos ouvidos de Semaías. E Semaías era o quarto poder contratado lá na Babilônia para envenenar o povo. Quando ele ficou sabendo, ele manda uma carta para Jerusalém, dizendo: o Jeremias mandou uma carta para cá e o povo estão tudo indo atrás da conversa do Jeremias. Mata esse Jeremias. O que aconteceu com Semaías? Morreu. Menos um, pastor. 70 anos depois, gente, quando a hora chegou, Daniel, Esdras, Neemias, Esther viram Deus cumprir a promessa. Esses nomes foram ferramentas para levar um povo próspero de volta para Jerusalém. Ciro, o imperador persa, o imperador número 1 do Império Medo-Persa, da coalizão Média e Pérsia, esse imperador foi citado pelo profeta Isaías, cerca de 200 anos antes dele nascer. O profeta Isaías, no tempo ainda de Manassés, porque uma coisa que você precisa saber que está na conta do Manassés, aquele rei ruim que eu te falei, é que o Manassés cerrou o profeta Isaías ao meio, cerrou vivo, sem anestesia, passou o serrote, cerrou no meio. Naquele tempo, quando o profeta Isaías ainda estava vivo, ele profetizou dizendo: eu chamei Ciro, meu servo, para libertar meu povo. Ciro não era crente, não era judeu, ele era o imperador, e Deus chama ele pelo nome e diz que ele vai libertar Israel. Ciro foi usado como ferramenta
Daniel foi usado, Neemias foi usado, Esdras foi usado, Esther foi usada. 70 anos depois, os judeus eram poderosos e estavam infiltrados e influentes lá na Babilônia. 70 anos depois, quando a hora que Deus falou que ia chegar, chegou, os judeus eram banqueiros, eram comerciantes, eram chefes de grandes famílias, estavam infiltrados no governo, estavam trabalhando dentro do governo, estavam influenciando perto do governo. Esther chegou a ser rainha no Império Medo-Persa. Mordecai chegou a ser primeiro-ministro nesse mesmo império. Eles influenciaram e se infiltraram, e 70 anos depois, Babilônia era a Babilônia dos judeus e não a Babilônia dos babilônios. A feitiçaria poderosa da Babilônia foi contaminada de dentro para fora. Você não tem ideia. Babilônia, nessa época, chegou a ser o trono de Satanás na terra. A feitiçaria babilônica era uma feitiçaria tão perfeita que até hoje se usa mandingas e ferramentas feiticeiras que se aprendeu com Babilônia, está espalhado pelo planeta todo. O satanismo, a alta magia, esse povo que mexe com essas coisas, até hoje eles têm conhecimentos babilônicos sendo praticados nos rituais deles, porque a Babilônia chegou num alto nível de aprendizado de feitiçaria. Babilônia está no mesmo nível do Egito. Daniel foi matriculado aos 16 anos na escola de feitiçaria da Babilônia. Daniel se formou com louvor na escola. E sabe qual a primeira decisão de Daniel quando entrou na escola? Eu não vou me contaminar. Eu vou continuar fiel ao meu Deus. Mas ele entrou, se formou, impressionou, se tornou o chefe dos feiticeiros, dos magos e dos sábios da Babilônia. Se tornou assessor pessoal dos principais imperadores de Babilônia. E Daniel criou uma escola de profetas disfarçado de escola de feiticeiros dentro da Babilônia. Para nós olhamos para Daniel como o profeta Daniel, o homem de Deus. Os babilônios olhavam para Daniel com medo, com pavor, porque ele era o chefe dos feiticeiros. Resultado, a feitiçaria da Babilônia foi apodrecida de dentro para fora. E todo o poder babilônico de acessar os principados e potestades foi quebrado, porque Israel estava lá dentro. Deixa eu te contar. O plano de Deus para Jerusalém não era esse. Não inicialmente. O plano de Deus era que Jerusalém barrasse Babilônia lá em Jerusalém. E quando a Babilônia chegasse e cercasse, acontecesse com Babilônia a mesma coisa que aconteceu com Senaqueribe, quando a Assíria veio invadir Jerusalém. Em tempos anteriores, o rei Ezequias clamou a Deus e Senaqueribe teve que voltar sozinho, porque um anjo de Deus desceu e matou 185 mil soldados numa noite. E Senaqueribe voltou para a Síria em busca de um outro exército e ele morreu lá. Assassinaram ele lá, dentro do templo dele. O projeto de Deus para a Babilônia, em relação a Jerusalém, era o mesmo. Babilônia ia vir contra Jerusalém, ia descobrir que aqui não, porque aqui é o lugar de Deus. Mas quando Babilônia chegou, tinha uma brecha que a própria Babilônia abriu antes. Agora eles podiam entrar. Sabe o que Deus faz? Deus fala assim: confia em mim, baixa a cabeça e vai. Eu tenho um plano. Jerusalém vai para a Babilônia. Apodrece Jerusalém, Babilônia de dentro para fora. Ou talvez a palavra não seja apodrecer, porque Babilônia estava podre. Vivifica Babilônia de dentro para fora. E o resultado é, Babilônia caiu e não conseguiu cumprir o plano. Porque Deus usou Jerusalém dentro da Babilônia. Sabe por que eu estou te contando isso?
para você decidir confiar na palavra de Deus que diz para você assim: eu é que sei, você é que não sabe, eu tenho um plano que você não está vendo. Baixa a cabeça, aceita, eu estou fazendo. Não, se você não me contar o que você está fazendo ou não, eu vou trabalhar junto. Então fica de fora. Não, então você tem que me contar. Não vou contar nada. Sabe, gente, Deus tem o péssimo hábito de não contar as coisas para a gente. Péssimo hábito. E por que Ele não conta? Porque o esquema é o seguinte: ou você confia nele, ou você acredita que é Ele que sabe e você é que não sabe, ou você não serve para trabalhar com Ele, porque para trabalhar com Deus precisa de fé. E fé é exatamente você confiar quando não sabe. Eu não sei, mas eu confio. E qual é a primeira crença que você precisa construir? Primeira crença a construir é: eu tenho pensado em você. E eu estou cuidando de você. Eu te amo com amor romântico e com amor cuidadoso. Eu quero orar com você pedindo perdão. E, gente, sinceramente, Deus está querendo que você se arrependa das suas feitiçarias gospel. Pronto, falei. Eu não queria ter que te falar isso, mas precisa. Deus está te confrontando hoje de manhã, e Ele está te contando que suas feitiçarias gospel, além de não resolver nada, porque você acessou o Deus errado, você estava querendo fazer feitiçaria. Para fazer feitiçaria tem que acessar outras divindades. Só os deuses pagãos aceitam as manipulações da feitiçaria. Yahvé não aceita. E o desafio dele para você hoje é que você precisa admitir que, em vez de se submeter ao que ele quer e deixar ele trabalhar um dia de cada vez, você fez seu plano e vai ficando ansioso, preocupado, frustrado, magoado, chateado, procurando culpados cada vez que as coisas vão na direção contrária do que você estava querendo. E Ele está te pedindo para você se arrepender disso. Eu queria orar com você. E se você aceitar, eu queria te desafiar a fazer essa oração de joelhos. Por que de joelhos? Porque quando você se ajoelha, você diz quem é que manda, e não é você. Quando você se ajoelha, você diz: eu me submeto. Ele manda, eu não mando. Ele controla, eu não controlo. Ele sabe, eu não sei. Ajoelhar tem esse sentido de submissão e de entrega. Vamos orar? E não, você não tem que se ajoelhar. Talvez você não possa. Talvez você tenha um problema de saúde. Ou talvez você não queira. E não tem problema. Não tem. Eu estou te convidando. Eu não estou te ordenando. Estou só te convidando. Entra diante de Deus e pede perdão para Ele. Perdão por suas feitiçarias. Perdão por deixar que a sua obsessão fosse a base da sua oração. Em vez de deixar que a vontade de Deus fosse a base da sua oração, você deixou que a obsessão fosse a base da sua oração. Se arrepende. Se conserta com Deus. Você não pode fazer seus planos e perguntar como você manipula Deus para te abençoar. Você faz seus planos, entrega na mão dele, faz e diz para ele fazer o que ele quiser com seus planos. Faz sua oração, se arrepende, se conserta diante de Deus. Deus de Abraão, Yahvé é o teu nome. Nós nos rendemos diante do Senhor e declaramos nossa adoração a Ti.
Nós nos rendemos ao Senhor, ó Deus de Abraão, reconhecendo que o Senhor é Deus e nós não somos. Nós nos dobramos diante da Tua presença e aceitamos Seu controle, Seu comando, Seu governo sobre nós. E nós nos arrependemos hoje. Nos arrependemos de nossas feitiçarias. Nos arrependemos porque o nosso coração, muitas vezes, fingiu que se dobrou, mas o que a gente queria mesmo era te controlar para o Senhor fazer o que a gente acha que está certo. E tantas vezes quando o Senhor não fez do jeito que a gente achou que devia ser feito, a gente se permitiu ficar magoado com o Senhor, a gente se permitiu ficar chateado, a gente se permitiu romper relacionamentos, a gente se permitiu fazer piada, pirraça, a gente se permitiu ficar obsessivo. A gente disse que ia fazer do nosso jeito, já que o Senhor não estava fazendo. Senhor, nós nos arrependemos das feitiçarias praticadas. Nós nos arrependemos de frequentemente repetir a mesma equação da feitiçaria, de levar o que a gente quer à Tua presença, na esperança de que vamos te manipular para o Senhor fazer o que a gente quer. Nós nos arrependemos, Senhor, e nós decidimos aceitar que o Senhor nos ama, aceitar que o Senhor nos ama com amor romântico, com amor cuidadoso. Decidimos aceitar que o Senhor é Deus sobre nós, que o Senhor tem uma aliança conosco e que na Tua aliança o Senhor será fiel sempre, mesmo diante da nossa infidelidade. O Senhor será fiel. O Senhor não nos ama porque a gente mereceu o Seu amor, o Senhor nos ama porque o Senhor é assim. Então a gente pode se render e confiar no Senhor, confiar no Seu amor, confiar na Sua bondade. Hoje nós oramos clamando por perdão. Perdoa, Senhor, perdoa a gente, perdoa Teu povo, perdoa a nossa necessidade de controle. Beshem Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Ainda de joelhos, ore assim: Senhor, eu me arrependo. Ora mesmo, ora: Senhor, eu me arrependo. Me arrependo das minhas feitiçarias. Me arrependo de muitas vezes confiar em mim e usar o Senhor, em vez de confiar no Senhor e deixar o Senhor me usar. Eu te usei, Senhor, para cumprir meus planos, para realizar meus projetos. Em vez de me render e aceitar Seu cuidado sobre mim, eu me rendo hoje e eu aceito Seu governo hoje. E eu te peço perdão, em nome de Jesus.